Meu amigo Wedney Prado, rapaz, muito importante esse encontro, porque eu aprendi com você a importância da comunicação, né? A comunicação, ela vem transformando o meu trabalho, a minha profissão e a minha pessoa. E hoje, nada mais importante do que escutar sobre comunicação do meu instrutor, o Wedney Prado. E aí, Wedney? É isso aí, meu irmão. O que é que você tem a dizer sobre esse momento da humanidade? Eu sempre falo, sabe, Alexandre, que às vezes quando nós temos algum dom e nós não utilizamos, alguma ferramenta nós não utilizamos, de alguma forma é uma covardia. Então, a comunicação entrou na minha vida de forma muito impactante. Por isso que hoje eu sou um multiplicador disso, por isso que hoje eu tenho um lema de dar voz aos bons. Porque os maus estão ocupando espaço. E algumas pessoas elas abdicam de poder usar a comunicação para construir e reclamam, ou seja, usam a comunicação para falar de quem destrói a sociedade através da comunicação. Então, a mesma ferramenta colocada em mãos erradas, ela pode construir a sociedade ou destruir a sociedade. O que nós temos visto hoje no mundo, no Brasil e no mundo, é o quê? Os maus estão aprendendo sobre comunicação avançada e estão, através de narrativas, ganhando mercado, através de narrativas ganhando na política, através de narrativas entrando nos nossos lares e destruindo famílias. Então a comunicação é uma grande ferramenta e quem hoje abdica disso, no mínimo está sendo covarde, talvez inconsequente. Comunicação para o empresário. Todo empresário tem que aprender a comunicar, né? Primeiro que vamos desmistificar o que é comunicação. As pessoas, uma grande objeção hoje que tem às vezes num curso de comunicação, eu ministro curso de comunicação, que você fez parte, é que, eu sou empresário, não sou palestrante. Só que nós temos aí grandes players no mercado que estão quebrando esse paradigma. Você tem aí o João Adib, por exemplo, que ele é o cara da marca dele. E hoje nós estamos vivendo um momento, eu estava conversando com alguns amigos essa semana sobre vendas, sobre marketing, eu amo falar sobre negócios. Até mesmo os influenciadores, foi um mercado inflacionado através das bets, por exemplo, que colocavam muito dinheiro e inflacionaram esse mercado de influenciadores. Ao mesmo passo, isso forçou os empresários a diminuírem suas contratações de influenciadores e começarem a aprender a serem os próprios influenciadores do seu negócio. Com isso, nós temos agora empresários que estão investindo em comunicação porque ele entende que as pessoas não se conectam com a marca, as pessoas não se conectam com a empresa, as pessoas não se conectam com a Febracis, as pessoas se conectam com as pessoas que compõem a Febracis. Que no caso da Febracis Recife, sou eu, o Wedney. Então, quando eu crio conteúdo, quando eu vou a lugares, quando eu falo com pessoas, as pessoas conectam comigo e através de mim elas vão chegar na Febracis. Então, o mundo empresarial hoje, ele resume a pessoas têm excelentes produtos e acham que por ter o excelente produto ela já vai vender. E não é verdade. Existe alguém ganhando mais dinheiro do que você, que de repente tem um produto inferior ao teu. Mas por que essa pessoa vende? Porque ela comunica melhor. Então, quando alguém diz assim, fulano é um baita vendedor e ele vende mais, mas o produto não é bom. É culpa sua que essa pessoa está no mercado. Porque se você fosse um bom comunicador e aprendesse com ela a comunicar, o seu cliente seria o maior beneficiado com isso tudo. Outra coisa interessante, Wedney, é que hoje nós temos uma geração de internet, né? De YouTube, jogos. Não se comunica tão bem ou não tem a oportunidade de se comunicar. O que seria hoje o investimento, a dedicação em uma linguagem, uma comunicação para essa juventude? Bom, hoje a gente tem que entender o seguinte, as pessoas querem continuar comunicando como sempre comunicaram e querem ter um resultado diferente. Hoje há uma grande crítica que a geração foi mudando, por exemplo. A geração foi mudando. Pois é, só que se a geração foi mudando, não somos nós, Alexandre, que vão dizer para as pessoas, para a nova geração, que eles devem se comportar como nós nos comportamos. Porque naturalmente eles não passaram pelas experiências que nós passamos. Então, um fato já existe. A geração, ela comunica diferente. E eu tenho uma barreira na comunicação com as pessoas mais novas, ou eu sou a ponte com as pessoas mais novas.
Mas todo ser humano, ele é influenciado, ele vai receber, ele vai ser transformado por uma comunicação, inclusive independente da veracidade dos fatos. Ou seja, eu preciso aprender como é que eu uso a comunicação para fazer uma conexão com a nova geração. Nas empresas, você não vai ter a antiga geração, você vai ter a nova geração. E se eu não sei comunicar, como é que eu faço esse novo funcionário ficar engajado? Como é que eu faço esse jovem ser engajado? Como é que eu faço esse novo universitário ser engajado? Como é que eu faço esse novo cliente ser engajado? Eu preciso aprender uma comunicação de acordo com o público que eu vou falar. Então, quando nós treinamos para ser palestrantes, nós treinamos uma parte que é chamada de briefing, onde eu briefo o meu público e através do público já sei qual é a minha persona, eu sei como eu falo. Nós muitas vezes estamos ficando para trás, porque deixamos de briefar o público para falar na linguagem que o público entende. Porque comunicação não é falar bonito. Comunicação é transferência de conhecimento. Se você fala e não transfere conhecimento, você falou bonito, mas não comunicou nada. É importante quando você fala sempre da comunicação em casa, né? A comunicação na família. Claro, perfeito. Quando alguém me diz, uai, eu não sou palestrante, aí eu sempre digo, você tem filhos? E aí muitas pessoas têm filhos, são casados. Eu falo, amigo, quando eu estou na minha casa e meu filho ou minha filha quer algo, eu vou palestrar para meu filho, Alexandre. Porque eu vou usar técnicas de persuasão, técnicas de vendas, eu vou trazer uma retórica, eu vou contar histórias, eu vou teatralizar. Tudo isso é técnica de comunicação. Ah, mas aí é muita coisa para falar com meu filho. Entenda uma coisa. Se você não palestrar para o teu filho, o Lucas Neto vai, o Felipe Neto vai e tantos outros influenciadores vão comunicar com essa criança, vão comunicar com esse adolescente. É por isso que nós vemos pais que são muito estruturados cognitivamente, têm cultura, têm estudo, emocionalmente, mas os filhos modelam pessoas de fora. Por quê? Porque a comunicação aconteceu. Se você não for capaz de persuadir os seus filhos, não se preocupe, alguém que estuda a comunicação vai persuadi-los. O mesmo acontece no casamento. Quem é casado, entenda, sua mulher vai ser elogiada. A questão é por quem e quem mais. Entende? Então eu tenho que garantir que a minha esposa vai ser elogiada por mim. Porque certamente ela vai ser elogiada. Se sua esposa é bonita, seu esposo é bonito, vai ser elogiado. Então o melhor palestrante para minha esposa deve ser eu. Qualquer outra conversa que seja mais persuasiva do que a minha, pode colocar um casamento em risco. Quem nunca viu uma história, isso é um tabu, mas acontece. Quem nunca ouviu histórias de alguém que tinha um amigo no trabalho, uma amiga no trabalho, que as más conversações aconteceram, e essa pessoa foi persuadida e de repente acabou um casamento. Alguns, claro, vão trazer que isso é uma questão de caráter, eu não vou colocar isso em jogo. O que eu vou colocar em jogo é que todos nós temos ferramentas suficientes para poder mantermos um casamento saudável. E casamentos, a maioria deles acaba por falta de comunicação e não por um acontecimento extraordinário. É a comunicação que vem destruindo casamentos. Só que se eu tenho comunicação, eu construo casamentos. Comunicação batendo na tecla. E o que eu acho mais importante, a gente fala de comunicação em cada setor da sociedade, mas a comunicação pessoal, né? A sua comunicação como você, né? Como você vê isso? Vamos lá. Quando a gente fala sobre comunicação, eu gosto de começar fazendo uma pergunta. Como você trata uma pessoa que ela é mau caráter? Como você trata uma pessoa que se veste mal? Qual a sua impressão sobre uma pessoa que atrasa no compromisso? Qual a sua impressão quando alguém fala e não cumpre? Qual a impressão que você tem dessa pessoa? Não é das melhores. Não é das melhores. E o que acontece agora quando eu marco para treinar comigo mesmo às 7 da manhã e eu acordo às 8? Isso é uma falha de comunicação com você mesmo. Quando alguém fala de fazer uma dieta e ela não inicia a dieta, é uma falha de comunicação com você mesmo. Porque muitos de nós sabemos cumprir quando alguém nos pede algo. Mas quantos de nós falhamos quando esse algo é para nós mesmos? Significa dizer que eu comunico melhor com as outras pessoas do que comunico comigo mesmo. Então, o meu nível de comunicação comigo ele deve ser alinhado. As pessoas às vezes falam assim, cara, eu sou muito pobre para isso. Não, isso aqui eu não sei fazer. Não, falar não é para mim. Não, empreender eu não gosto. Não, é porque eu sempre na família pobre. E se você comunicasse diferente? Será que você fala isso sobre as outras pessoas? Muitas vezes você valida, elogia, mas quando é consigo, a pessoa fala pejorativamente. E que se você trata você mesmo desse jeito, entenda, você nunca vai ter sucesso. Porque pessoas de sucesso são elogiadas. Então eu preciso aprender a elogiar as pessoas que eu admiro.
Principalmente quem? Eu. Então, esse fator foi, assim, fantástico. Aproveitando esse fato da conversar consigo, qual seria um método rápido, prático, para que a gente começasse a exercitar essa comunicação interior? Pronto. Primeiro ponto é você ter uma ferramenta que nós chamamos de eu sou. Então, todos os dias eu construo um eu sou. O que é um eu sou? São diversas características que eu declaro sobre mim mesmo. Alguns vão falar que é uma autossugestão positiva. Então, todos os dias, antes que as pessoas digam quem eu sou, eu tenho uma lista de 30 características onde eu declaro quem eu sou. Isso é uma comunicação comigo mesmo. Porque eu não vou ficar esperando, Alexandre, as pessoas dizerem quanto eu valho. Primeiramente, eu mesmo digo quanto eu valho. Eu me trato bem. Porque algumas pessoas dizem assim, fulano não me dá valor, meu marido não dá valor, minha esposa não me dá valor. O quanto que você se dá valor? Pessoas estão esperando elogios de outras pessoas, mas não se elogiam. Olha como é louco isso. A pessoa mais interessada em ser elogiado não é você, então por que você não se elogia primeiro? E aí eu tô com um tanque cheio, o que vier é lucro. Então, primeiro, uma autovalidação todos os dias. Segundo, profetizar no seu dia. Então eu digo para mim mesmo o que vai acontecer na minha vida. Sou eu que digo para mim. Eu que falo pro meu cérebro, isso vai acontecer, vai ser dessa forma. Terceiro, eu construo uma narrativa, que aí não dá tempo de explicar num vídeo, mas é uma construção de uma história de sucesso, onde eu, assim como um artista, ele entra no papel, eu descrevo a narrativa de quem eu sou, o que eu faço e o que eu terei, e nessa narrativa eu visto esse papel, e todos os dias eu declaro e vivo a narrativa de sucesso. Extraordinário. Rapaz, isso dá uma palestra de quantas horas? Oh, meu Deus, eu falo que o pessoal pergunta assim, quanto tempo você leva para preparar um treinamento como esse? Eu falo, eu levo uma vida. Eu levo uma vida, porque todos os dias eu falo sobre ciclo de perícia, por exemplo. Hoje eu me considero um nível de perícia alto em comunicação, onde todos os dias eu estudo 1 hora por dia e aplico 9 horas desse conteúdo. Isso ao longo de 5 anos me faz subir pelo menos 10 níveis de perícia. Então quando você olha isso, é como se eu tivesse uma grande ferramenta poderosa nas mãos, que é a comunicação. Se qualquer pessoa hoje se dedicar 1 hora por dia de estudo, mais 9 horas de aplicação, ela também vai se tornar um perito, ou em comunicação, ou em qualquer que seja o mercado. Essa questão de comunicação, vocês estão vendo a importância que muitas vezes não damos o valor que é essencial, não na nossa vida, mas para a vida das pessoas que convivem ao nosso lado. Importante também saber de você, como eu digo sempre e digo, o melhor curso de comunicação hoje no Brasil está aqui em Recife, né? E graças a Deus está do meu lado, né? E eu digo aos meninos, vocês vão começar a sair de Floripa, de São Paulo, de Minas, para vir para Recife, porque eu não tenho dúvida nenhuma que aqui a pessoa vai ser bem preparada. E quando faz o curso de comunicação, são quantos dias do curso? Hoje a gente tem, são 3 dias, e é interessante que é uma imersão sobre comunicação, e muita gente fala assim, Edney, mas 3 dias, eu nunca falei em público. Eu falo, amigo, faz a inscrição e deixa o resto comigo. Porque você não é cobaia, você não vai ser a primeira vez, e eu recebo nessa turma desde alguém que nunca falou no palco, como eu recebo jornalistas, eu recebo políticos, eu recebo pessoas que já estão acostumados a falar em público. E eu falo que muito mais do que falar em público, eu vou ensinar as pessoas a encantar o público em 3 dias. Pela manhã no curso, ela já começa a gravar vídeos na internet. E ao final do 3º dia, ela sabe contar histórias, teatralizar, ela tem mais de 60 ferramentas sobre comunicação e mais do que isso que muitas escolas não fazem quando falam de comunicação. Que é o quê? Além de entregar oratória, retórica, eu entrego inteligência emocional. E a grande parte das pessoas, na verdade, mesmo com técnica, não falam em público por causa de inteligência emocional. E eu aplico ferramentas que rompem de uma vez por todas para quem tem medo de falar em público. Eu tenho na prática isso e tive um exemplo de sucesso com uma pessoa nossa que veio para cá sem falar nada e as pessoas perceberam isso quase que instantaneamente no decorrer do curso e depois do curso, nas apresentações dessa pessoa que ficou junto conosco aqui, né? Eu vou me privar de dizer o nome, mas quem está nos vindo e me acompanha politicamente também, sabe que às vezes tiramos pessoas do anonimato, né? E ela passa a ter uma referência na vida e na sociedade com a comunicação.
né? A gente sabe que a roupagem é importante, a gente sabe que o design é importante, mas o que impactou e que as pessoas mais perceberam foi que a comunicação mudou. Essa comunicação ela é completamente diferente e da forma diferente que você também trabalha com as pessoas. Sim. Eu sou prova disso e eu sempre digo que sua comunicação é extraordinária. Por isso que a gente está aqui, passando para o maior número de pessoas essa comunicação. E se você dissesse para uma pessoa agora, que todos estão lhe ouvindo e vendo, qual seria a orientação que você daria para ter uma comunicação melhor? Para ter uma comunicação melhor, primeiro, o mais importante de tudo, qualquer coisa. Você pode gaguejar, você pode se enganar numa informação que você der e vai pedir desculpa. Você pode tropeçar no palco, você pode ter branco. O que você não pode é faltar com a verdade. Então, um dos pontos mais importantes para a comunicação ser persuasiva é verdade. Então, você é um cara que me conhece nos palcos e fora dos palcos. E tenho certeza que você vê a mesma pessoa que está no palco, ela está fora do palco. Por quê? No curso eu falo sobre as 9 regras de congruência e confiabilidade. Então, se você quer falar em público, você quer encantar um público, seja alguém de verdade, autêntico, a mesma pessoa em todos os lugares. A pessoa vai te ver no supermercado, vai te ver pregando, vai te ver palestrando, e você sabe que é a mesma pessoa, mesmo vocabulário, mesmo modo de falar. Algumas pessoas querem subir no palco e entrarem num personagem e elas falam com a voz diferente, elas falam com sotaque diferente, elas falam com coisas diferentes que ela não é no dia a dia. Ou pior, elas pregam algo que não estão dispostas a viver. Aí pregam muitas vezes uma perfeição que é inatingível até mesmo para elas estão ensinando. E as pessoas gostam de quem é de verdade. É muito melhor que as pessoas elas te odeiem pelo que você é do que elas te amem por algo que você não é. Isso é profundo e é verdadeiro. Wesley, espero ter outros momentos, outras conversas como essa, que, na verdade, isso foi uma sessão de coach, né? de ouvinte, né? E eu agradeço a sua atenção, compreensão de estar junto conosco nesse momento e junto com vocês, né? E vamos ter outras oportunidades, não é isso? Isso aí, meu amigo. Pode contar comigo sempre que precisar. Meu trabalho é trazer conhecimento pessoal. É AU, né?